No vídeo de hoje, eu vou te contar a história de uma professora que não era professora, coisíssima nenhuma. Vem comigo. E aí, minhas belezas? Milena Aquino, por aqui. E você está no Minha Aquino, no canal que nasceu para compartilhar riqueza. Hoje, a riqueza que eu trago vem daí. Isso, deixa eu ler aqui, olha só. E eu tive a minha expectativa frustrada, porque eu esperava nesse livro uma coisa, mas eu recebi outra. E foi muito bom, foi um aprendizado interessantíssimo. Então, eu só vou compartilhar para deixar o rio fluir. E você aprender com o que eu aprendi. E ir atrás do livro, se te interessar. E não esquece, se você gostar, deixa o seu like. Se você não gostar, deixa o seu dislike. Mas se pronuncia, fala alguma coisa. Muito bem, olha só. Se você é novo aqui, você não sabe, mas eu vou te contar. Eu apresento uma resenha criativa em 4 passos. Antes disso, eu faço uma introdução e ao final eu faço uma conclusão e peço a sua opinião em algo. É como se fosse um grande mapa mental. E os tentáculos deles são as partes que eu vou falando. Muito bem, vamos para a introdução desta belezura de livro. Seguinte, introdução. O nome da autora é Bronnie Ware. Bronnie Ware. E nesse livro você tem 302 páginas, 5 lamentos, que é um dos focos do livro. Você tem mais de 17 histórias que ela conta. E, sobretudo, esse livro, na capa, olha aqui na capa, gente, você vê, né? A gente consegue ver vários textos. Pra mim, isso aqui é tudo um monte de tema central que dava pra gente separar do livro, sabe? Então, se você considerar este tema aqui, é um tema. Se você considerar onde tá aqui, ó, os 5 principais arrependimentos, é outro tema. Que tem uma parte em vermelho aqui, né? E aqui embaixo, que são elas, também tem outro tema. Então, assim, eu, Milena Cristina, eu digo pra você o seguinte, pra mim, esta capa revela um monte de tema do livro e você tem que pensar o que é esse tema pra você. Por isso que eu falei no início, assim, que eu tinha uma expectativa e mudou a outra expectativa, virou uma expectativa, criou uma história diferente, aquela expectativa que eu tinha. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição e no cards, falando sobre isso, que era o que eu esperava aprender sobre esse livro, mas, tipo, aprendi outra coisa. E, assim, gostei muito, muito mais. Essa foi a introdução. Agora vamos pro miolo, que são aquelas 4 partes que eu apresento o livro pra você, tá? Tema central do livro, então. Vou dizer pra vocês. O que eu esperava que o tema central fosse era a morte. Mas o tema central do livro, na minha opinião, depois que eu li o livro, não é morte, é vida. Vida. Olha só o que tá escrito lá embaixo. Que é naqueles... O que tá na menor frase aqui, ó. Uma comovente lição de vida. É isso. Tá tudo aqui grande. Pra mim, o tema central do livro é esse aqui. Então, muito bem. Milena, mas é sério. A minha análise do livro é que isso é uma história de vida. E é uma história de vida da autora. Esse livro é classificado como livro de autoajuda. Tá? Feito em 2012. Então, já tá completando o quê? 10 anos, né? Desse livro. É uma história, pra mim, da autora. O tema central é a vida da autora. Essa que é uma história comovente de vida, na minha opinião. Então, para as 4 frases que eu separei do livro que comprovam esse tema central para mim. Primeira frase. A gente encontra a primeira frase na página 187. Vou ler aqui pra vocês. O que pode parecer uma situação trágica para uns, pode ser uma grande oportunidade de crescimento e aprendizado para outra pessoa. Muito bem. Quando eu falo que esse livro não é sobre morte, é sobre vida, é porque tudo que ela aprendeu, olhando a vida dos doentes, que ela acompanhou, serviu para a própria vida dela. Então, para mim, o livro é sobre vida. Vida. Todo momento ela aprendia alguma coisa sobre a própria vida dela. E isso é fantástico, na minha opinião. É estar disposto a aprender algo todo dia, independente da situação, independente da pessoa que estiver envolvida. É um aprendizado. A situação é de morte, a situação é de dor, a situação é de tristeza, tem algo pra gente aprender lá. Já diz um versículo na Bíblia que fala assim, melhor ir à casa que tem luto do que ir à casa que tem festa. Porque você lá tem a oportunidade de pensar sobre a vida. Muito bem, a frase é o seguinte. Trabalhar com os agonizantes era uma honra também. Por meio de todas as suas reminiscências e histórias, minha própria vida vinha sendo transformada. Ou seja, não era uma vida mudada, era uma vida transformada. Era uma vida onde ela estava indo num rumo e ela fez isso aqui, ó, o contrário. Isso é impressionante. Gente, ela tinha um emprego e, de repente, do nada foi ser cuidadora. Então, veja como a vida dela mudou. Muito bem. Outra frase que eu vou te separar aqui pra vocês está na página 265. Embora essa vida parecesse muito distante de mim agora, especialmente quando eu caminhava pelos montes e vales, ela vinha me modelado substancialmente e eu continuava a me sentir extraordinariamente agradecida. É uma época aqui do livro, uma parte aqui do livro, que ela começa a falar mais da vida dela. Então,
ela vai vendo e dizendo que tudo o que aconteceu com ela nesses lares, né, veio modelando, veio formatando o que ela era. E por isso ela estava tremendamente agradecida. Então veja como a história não é sobre morte. Eu achava que era sobre morte, é sobre vida, é sobre viver. Eu achando que eu ia entender o processo ativo de morte por causa do livro que eu li da doutora Ana Cláudia Quintana antes, que tem uma resenha aqui, eu vou deixar pra você. Mas não é. É uma outra perspectiva e eu gostei, eu achei fantástico. Ah, Milena, é um livro de autoajuda. Foda-se. Autoajuda. Eu prefiro me autoajudar do que deixar a minha vida à mercê das circunstâncias, como eu já fiz. Então, por que esse preconceito com livro de autoajuda? Gente, é um saber que dá pra a gente aproveitar. Pelo amor de Deus, é um saber de alguém, é uma experiência de uma vida. Sabe? No meu entendimento, eu classificaria esse livro como biografia. É uma autobiografia, porque ela fala de si, entende? Ela fala de si, de tudo que ela sentiu, de que ela viveu, de como foi na infância, do que ela fazia, enfim. E aí vamos para página 274 agora. Eu agora estava começando a dar a mim mesma um pouco do mesmo amor que dedicar a eles. Isso aqui me parece uma frase de quem antes nunca se deu amor. De quem antes nunca se colocava em primeiro lugar. De quem antes nunca se orientou para que a sua necessidade fosse atendida. Que deixou a vida aí. Não olhou para suas dimensões, não olhou para o seus vários eus dentro de si. Eu agora estava começando a dar a mim mesma um pouco do mesmo amor que dedicar a eles. Que coisa! Precisou tudo isso para ela ter estalos? Foi, gente. Precisou de tudo isso para ela ter estalos. Ter estalos e voltar a fazer o que ela fazia, o que ela sempre fazia. Por exemplo, ela amava escrever e tinha parado de escrever para viver uma outra vida. Por quê? Ela amava compartilhar o que ela fazia, ou seja, ela dá aula. Por isso que eu falei no início do vídeo. Presta atenção. Você vai saber a história de uma professora que não tinha diploma. Tipo, ela não tinha diploma. Ela não tinha diploma de cuidadora, ela não tinha diploma de professora. E quando ela foi vivendo essas experiências, ela foi voltando ao hábito dela de escrever. E ela decidiu ir para um presídio lá por perto e querer se candidatar para poder ensinar as presidiárias a escreverem. Olha só que maravilha. A construírem histórias. Ela sempre foi escritora. Ela precisou passar por tudo isso, por essas transições, por essas mudanças de carreira, para falar assim, olha, eu me encontrei aqui, eu fiz isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, mas eu quero fazer aquilo que há muito tempo eu fazia. Todas essas experiências com essas pessoas, com essas circunstâncias nesses lares, foram fazendo ela voltar com o que ela sempre quis fazer. E aí ela começou a dar aula, Teve problemas no presídio, porque, você não é professora, porque você não tem certificado, porque você não tem diploma. Nem aí. O que ela falou? Não, eu só quero ensinar o que eu vivo. É só isso. E ela fez isso, e eu achei isso fantástico, E aqui eu faço um parêntese para te falar. Existe um poder em ensinar. Existe um poder em dizer para as pessoas que aquilo que você viveu, aquilo que você está aprendendo a viver na sua vida, pode ajudar alguém. Existe o poder na hora que você decide isso e fala, Milena, você está falando isso, por que você está falando isso? Por causa da minha própria vida eu decidi ser assim. E isso é muito bom, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Então, fecha parênteses. E agora, eu vou realmente te contar aqui no meio do vídeo. Tá na hora. Vê aí, se tá na hora de você dar um like ou dar um dislike. Se pronuncia. Revela o seu gosto, revela o seu entendimento como ação. Milena, eu queria escrever, então escreve nos comentários e diz, fala alguma coisa. Eu não, só queria dar um likezinho, então só fala isso, ou dá o dislike. Faz isso. Mas se pronuncia. Muito bem, vamos para o terceiro passo. Que é o quê? Aquela pergunta, Milena, esse livro é verdade? Galera, então, tenho que conversar aqui com vocês. Os 5 lamentos, eu não tenho como saber se é verdade, porque eu não vivi essa história, né? Essa história de cuidadora. E eu não vivi com pessoas que estavam perto de morrer. Não, eu só vivi com 2 pessoas, com a minha avó e com a minha irmã. E eu não consegui ver esses discursos nela. Eu não sei se os meus irmãos ou a minha mãe têm esses discursos, esses lamentos, né? Uma coisa é certa. O lamento número 5, que é o lamento que pra mim é o mais, assim. Vou ler ele aqui pra vocês. Lamento número 5. Desejaria ter me permitido ser mais feliz. Esse lamento número 5, essa história que ela contou no lamento número 5, que é de uma senhora, é um nome fictício, chamado Rosemary, que ela pergunta pra ela, né? Ela pergunta, mas o que é ser feliz? E no início da convivência, e depois no final da convivência, ela pergunta de novo o que é ser feliz. E no início a Rosemary tinha uma postura e no final a Rosemary tinha outra postura. Ela conseguiu falar isso, ela conseguiu perceber isso na Rosemary. Eu digo pra você, na minha experiência de vida, ao analisar esse livro, é o seguinte: este lamento é o que eu, de todos, é o que eu mais prestei atenção. Tipo, eu não vi isso em ninguém, mas é o que eu quero me dedicar. Assim, muito a não ter. Eu não quero lamentar não ter sido feliz.
E não quero fazer isso. E ser feliz, pra mim, eu aprendi isso com a vida da minha irmã. Ser feliz pra mim apesar do que você tá vivendo, escolher a felicidade. Porque ela tava sempre alegre. Apesar do que estiver acontecendo comigo, eu escolher estar no comando da minha vida, decidindo pela felicidade, decidindo por encarar a vida e ir. É assim que eu quero ser. E, tá, mas não dá pra todo dia ficar com sorriso, né? Não dá, mas mesmo assim, a despeito disso, eu quero ir e encarar, porque a vida me der. Eu não quero ficar maldizendo, não quero ficar entristecida. Não, eu quero ser feliz por estar tendo essa oportunidade do novo amanhecer, do novo dia. Ser feliz é postura diante do que a vida te dá. Uma postura de quem enfrenta a oportunidade, bota ela no peito e anda. Então, os outros lamentos eu não posso falar, eu posso falar desse, é esse que eu decidi. Então, eu acredito que é verdade esse livro, a história da Bronnie Ware. Porque a história toda é que ela ia transicionando de carreira, transicionando de trabalho, e ela ia se encontrando, se melhorando. Isso é verdade. Eu consigo provar, eu consigo ver na minha própria vida, a cada momento da minha vida, a cada etapa da minha vida, o que eu vou aprendendo, o que eu vou vivendo, vai me mostrando como eu devo viver. E isso pra mim é transformados pela renovação da vossa mente, que é o que a Bíblia diz, que o conselho que Paulo dá. Todo dia o que você viver, transforme-se. É isso. Isso pra mim é verdade. E agora, para finalizar, a última parte do vídeo. E daí esse livro na sua vida, Milena? Pô, e daí? Eu quero cada vez mais aprender coisas onde eu for, independente da circunstância. Eu quero conversar para aprender coisas, eu quero estar em lugares com pessoas para aprender coisas. Ainda que esses lugares, essas pessoas estejam passando por uma circunstância ruim, até eu mesmo esteja passando por uma circunstância ruim. O que eu quero é aprender com este momento. Esse livro na minha vida é para me mostrar, Milena, seja sempre aprendendo. Quando você aprender uma coisa nova, é possível que você ensine uma coisa nova para alguém, tal qual ela fez aqui. Tal qual ela fez, é impressionante. As coisas que ela foi vivendo, depois ela decidiu ensinar num presídio. E outra coisa, ela decidiu também ensinar na internet. Ela escreveu num blog lá, porque esse livro só aconteceu após ela escrever no blog, que as pessoas, muitas criticaram e muitas elogiaram, como tudo na vida, e ela resolveu escrever um livro. É isso. Então, daí esse livro na minha vida. Eu quero ter cada dia experiências novas, com pessoas novas, em lugares novos, de forma que eu aprenda e que a partir disso eu possa ensinar. Então, me conta aí agora nos comentários. Quem é você? Me conta. Nesse lamento 5 que eu falei. Quem é você? Você é aquela pessoa que vai esperar quando estiver sentindo o processo ativo de morte, né, nos últimos dias, pra escolher ser feliz, ou você vai escolher ser feliz agora? Decidir ser feliz agora, nesse momento. Eu tô decidindo ser feliz agora. E ser feliz pra mim é transformar aquilo que a vida me der naquilo que eu quero que a vida me dê. Ou seja, eu agir para impor, para criar a vida que eu quero ser. Isso é felicidade. A vida que eu quero ter. Isso é felicidade. Se tu quer isso também, me conta. E olha só, eu estou tal qual a Bronnie Ware. O que, Milena, que você está fazendo? Eu estou ensinando o meu jeito de ler livros. E hoje, janeiro de 2022, a turma ainda não está aberta. Eu tenho desafio de leituras e eu tenho mentoria de leitura para você. Vou deixar aqui abaixo a forma de você chegar até lá. Eu estou ainda evoluindo cada vez mais, vou botar o link, vou botar o acesso, mas de início no meu Instagram. Você pode acessá-lo, que é o me_, aqui com 2 O no final, e você vai ver lá, manda um direct para mim, que eu te aviso do desafio. E quando a turma de mentoria estiver aberta, eu te aviso da mentoria, ou vai ter um link aqui abaixo para você participar, para você aprender com o meu processo de leitura de livros, que também pode te ajudar. O objetivo aqui é que a gente aprenda e aprenda. Te dei essa resenha, espero que tenha te dado uma reflexão. Essa resenha criativa é para fazer você se interessar pelo livro, por essa reflexão. Há muito me ter acrescentado. Me acrescentou demais, muito mesmo. E tô feliz em ler isso aqui. Fique bem, eu tô bem. Até a próxima resenha desse canal. Beijo da minha beleza para a sua. Tchau.